Esse é o episódio 7, daquele herói lixo. Se gostarem do vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal. Acabamos de chegar a 700 inscritos, tudo isso é graças a todos vocês. Muito obrigado pelo seu apoio. A meta agora é chegar a 800 inscritos. Eu acredito que vamos conseguir. Agora, sem mais delongas, vamos continuar a história. O grande herói, Kang, acabou de derrotar um dos 5 grandes desastres do mundo de fantasia. E agora, ele sai da casa de seu mestre, ansioso para encontrar o próximo. Lanovel pergunta o porquê dele querer ir atrás dos outros. Kang responde que é o dever do herói acabar com todo o mal no mundo de fantasia, o mais rápido possível, pelo bem de todos os inocentes que vivem aqui. Mas em sua mente, ele pensa, quanto mais rápido terminar, mais pontos vai ganhar, e finalmente, poderá voltar para casa. De repente, Lanovel diz que é uma pena, que ainda não podem voltar para o reino. Kang pergunta por quê, e ela responde que o herói havia prometido um duelo. Lanovel se sente mal por Alex, achando que tinham se esquecido dele. Kang realmente havia se esquecido do Alex. Sarcasticamente, ele diz: "Como pude me esquecer do meu grande amigo e professor de esgrima? Eu nunca devia esquecer a promessa que fiz para ele. Se a Lanovel não tivesse me lembrado, eu teria deixado ele escapar. Muito obrigado por me lembrar de algo tão importante." Enquanto ele se imaginava espancando a cara do Alex, Lanovel começou a falar sobre a mensagem que recebeu do reino dos elfos. A mensagem diz que aquele corpo da elfa morta, que eles haviam resgatado, era de um dos guerreiros guardiões da rainha dos elfos, e após uma investigação, descobriram uma coisa chocante. Antes que ele falasse, Kang respondeu que havia outros mercados negros, vendendo mais elfos. Lanovel confirma, muito impressionada, ela pergunta, como ele sabia? Kang responde que foi apenas a sua intuição de herói. Mas a verdade é que ele já havia feito uma investigação a respeito disso na primeira rodada, porém, isso só seria revelado alguns anos depois. O principal motivo desses sequestros é o fato dos elfos serem fracos. Mesmo tendo uma longevidade, não existem muitos elfos acima do nível 800. Além disso, não são uma raça de combate, ao contrário dos dragões, o nível mínimo da sociedade élfica é 100, e apenas alguns chegam no nível 300, então essa guerreira era forte o bastante para ser uma guarda da realeza. Totalmente desanimado, ele chama pela Lanovel, e a mesma, muito animada, cheia de expectativas, pensa que ele vai ajudar os elfos. Mais diferente do que esperava, Kang apenas fala para ela calar a boca e guardar todas essas informações para si mesma. Ela fica muito chocada em ouvir isso. Querendo chamar a sua atenção, ela diz que isso não é tudo, e que ainda tinha muito mais a dizer. Sem se importar, Kang apenas responde: "Mesmo que a esposa do rei elfo tenha sido roubada por um demônio, ou que os guardas reais tenham desaparecido de repente, eu não quero saber. Nada disso é da minha conta." Totalmente chocada, Lanovel perguntou como ele sabia de tudo isso. Era exatamente sobre isso que ela ia falar. Kang apenas responde que esse é o poder do herói, que tem 500 de experiência. Só de ouvir o início de uma frase, já consegue ter uma boa ideia do resto. Em seus pensamentos, ele chega à conclusão de que a Lanovel continua sendo o mesmo poço irritante de sempre, toda vez trazendo um balde cheio de missões paralelas, com problemas desnecessários. De repente, ela percebe algo, chamando a atenção de Kang. Ele olha para baixo, só para ver uma carruagem sendo seguida por bandidos, que queriam derrubá-la. Kang sente que já viu aquela carruagem antes, mas não consegue se lembrar. Então, ele usou a sua habilidade, controle físico, fortalecendo os músculos de seus olhos, assim, melhorando a sua visão. Conseguindo ver a carruagem com mais precisão, ele olhou para o símbolo na porta, o reconhecendo instantaneamente. Aquele é o símbolo do Império Sagrado, e quem está dentro da carruagem é a princesa do Império Sagrado. Kang já sabia a razão para ela estar sendo perseguida, afinal, isso já aconteceu na primeira rodada. O tio da princesa, irmão do rei,
planejou um golpe de estado, para ficar com a coroa, e logo depois, planejou acabar com a sua sobrinha. Porém, esse golpe só deveria acontecer 5 anos depois, o tio dela ainda não tinha tantos apoiadores. Então, o que será que matou o rei antes da hora? De repente, a ficha caiu. Kang se lembra que havia passado por muitos locais, junto de Nebius, e um desses locais foi o Império Sagrado. As chances são baixas, mas pode ser que tenha sido culpa dele. Lanovel pergunta se poderiam ajudá-los. Muito provavelmente, o Alex os perdoará por se atrasarem um pouco. O carregador concorda. Ele perguntou o que o herói queria fazer. Nesse momento, Kang aponta para o céu, dizendo que o dragão Nebius voltou como um dragão zumbi. A Lanovel e o carregador ficam apavorados, pensando que devem evacuar todas as pessoas do vilarejo. Enquanto isso, Kang se preparava para usar a sua nova habilidade, a respiração venenosa Rank SS. Ele puxa e cospe uma bola de veneno, que atingiu a carruagem, a fazendo explodir. Os cavalos haviam morrido por causa do veneno, o cocheiro também, e quanto à princesa, ela havia sido esmagada pelos escombros da carruagem. Lanovel e o carregador não conseguem encontrar o dragão zumbi, perguntando se Kang tinha realmente o visto. Ele responde que foi só uma brincadeira, o que deixa os dois muito aliviados. Na primeira rodada, após o golpe bem-sucedido do irmão do imperador, ele assumiu a coroa, e a primeira coisa que fez foi mandar executarem a princesa, já que ele não acreditava que ela seria uma governante melhor do que ele. Em um certo momento, durante a viagem, o grupo do herói salvou a princesa de seus assassinos, e logo depois, ela se tornou uma grande amiga do herói. E como um pedido de amizade, o herói ajudou pessoalmente a princesa a derrubar os usurpadores, para em seguida, ela se tornar a nova imperatriz do Império Sagrado, governando, com sabedoria e gentileza, praticamente, um final feliz. Ou, era o que deveria ter sido. Kang se arrepiou todo, só de se lembrar daquela época. Lanovel se aproximou, percebendo que chegaram tarde demais, pensando que era uma pena, mas com certeza, essas pessoas estão em um lugar melhor. Kang concorda, dizendo que talvez ela realmente goste daquele lugar. Lanovel não entendeu o que queria dizer. Ele responde, para ela apenas esquecer. Kang se lembra que essa mulher conseguiu, sim, ser uma imperatriz melhor que o seu tio, mas não no bom sentido. Ela se tornou uma tirana, ainda pior que o seu tio, ganhando o nome Imperatriz Sanguinária. Ela logo acumulou muitos inimigos, e no final, foi morta pelos seus próprios seguidores. Com um grande sorriso, Kang pensa que conseguiu evitar uma missão secundária totalmente desnecessária. Somos levados a um flashback do Kang. Ele estava na frente de uma criatura pequena, olhando para ela com muita pena. A Lanovel percebeu a dificuldade do herói em ter que tirar a vida de outros seres, então pensou que isso seria o melhor para começar. Mas para Kang, era difícil do mesmo jeito. Alex começa a pensar que seus esforços até agora foram inúteis, mas ele não quer desistir de seu aluno, querendo dar a ele uma sessão de treinamento ainda mais intensivo. Acreditando que seu aluno vai conseguir superar os seus limites, não importando quantas vezes ele apanhe. Saindo do flashback, voltamos com Kang, conversando com a Lanovel. Ele fica curioso, como foi que esse reino não havia sido afetado pelo dragão Nebius. Lanovel respondeu que deram muita sorte, pois o ataque de Nebius foi na direção oposta. Pensando que talvez o seu pai, o rei, tenha sido abençoado pelos deuses. Kang discorda, dizendo que isso foi graças ao seu mestre Molan. Lanovel pergunta o porquê, mas Kang apenas diz para ela esquecer. Ela se sente mal, por não cumprir com a palavra de voltar, em menos de 10 dias, por apenas um dia, vai ter que dar uma boa explicação para Sua Majestade. O rei, assim que os viu, pede por uma boa explicação pelo atraso, afinal, o herói deve cumprir com as suas promessas, principalmente se tratando do seu rei. Em resposta, Kang libera uma aura tenebrosa, perguntando para o rei o que ele havia dito. O rei responde que o herói
Não deve se preocupar com promessas tão triviais quanto essa, acreditando que deve ter tido uma boa razão para o seu atraso. Tendo esse assunto resolvido, Kang se dirigiu para a arena de combate, para realizar o duelo com o Alex. O mesmo começou a zoar o Kang, vendo que sua pele não tinha nenhuma cicatriz, pensando que ele havia fraquejado no treinamento. Muito animado, ele diz que vai ajudar o Kang, fazendo ele se transformar no melhor guerreiro de todos os tempos. Kang sabe que isso tudo é besteira, é apenas uma desculpa para transformá-lo em seu saco de pancadas pessoal. Além de ser um valentão, Alex gosta de humilhar os outros, por isso tem uma grande plateia. Ele até chamou sacerdotes para o curar, apenas para continuar batendo. Kang pergunta se isso é mesmo necessário. O Alex responde que sim. Usando a desculpa de que o Rei Demônio pode atacar a qualquer momento, ele quer que o treinamento comece o mais rápido possível. Dizendo que o melhor jeito de ficar mais forte é entrar numa batalha real. Kang pergunta: o que acontece se terminar em morte? O Alex apenas responde que tem total controle da sua força, e que ele não seria tão irresponsável em usar a sua grande força contra um novato, afinal, o destino da humanidade está em jogo. Kang percebe que esse cara está muito ansioso para lhe bater. Por curiosidade, ele olha a janela de status dele. Kang vê que Alex está no nível 292, é um espadachim habilidoso, e seu estado atual é ansioso e malicioso. Tendo um pouco de dó do cara, ele pergunta: você não prefere desistir? Comparado a mim, você ainda é muito fraco. Essas palavras deixaram o Alex com raiva. Kang pergunta para Alex se ele já ouviu falar que ele havia varrido completamente a colina dos orcs. E sozinho, derrotou o Rei Dragão Nebius. Este é um conselho amigável, acho melhor você desistir agora. Alex fica em silêncio, mas em seguida, ele grita bem alto: vocês ouviram? Se quiserem mentir, podem aprender muito com esse cara. Todos começam a falar mal de Kang, achando que ele estava mentindo, só para não ter que treinar. Kang não se importa com essas opiniões infundadas. Podem dizer o que quiser dele, mas não dá para negar a sua monstruosa evolução. Abrindo a sua janela de status, vimos que Kang se tornou um humano do caos, de nível 999+, sendo um herói com 500 de experiência e muitas habilidades acima de Rank S. Estando totalmente relaxado com essa situação, porém, ele fica muito curioso sobre essa habilidade nova, chamada Caixa Preta Rank F, com a frase: não esqueça. Se perguntando: o que poderia ser isso? De repente, enquanto está distraído, Alex começou a atacar, desferindo inúmeros socos simultâneos, enquanto diz que um guerreiro deve sempre estar alerta e nunca desviar o olhar de seu inimigo. Porém, Kang conseguiu desviar de todos os golpes. Para Kang, os socos de Alex são muito lentos. Desviando de todos com muita facilidade, ele se lembra que na primeira rodada, Alex gostava de fazer muitas fintas, dando golpes falsos, para enganar o seu inimigo, enquanto o verdadeiro ataque vinha sempre de baixo. Ele percebe que Alex continua sendo tão infantil quanto na primeira rodada. Cansado dessa brincadeira, Kang deu o seu primeiro golpe. Um chute rasteiro bem no joelho dele. Um som de quebrar tinha se espalhado por toda a arena, deixando todos preocupados. Eles viram que Alex estava no chão, se contorcendo de dor. De maneira provocativa, Kang diz para Alex se apressar e se levantar logo, pois o inimigo não vai ficar esperando ele se recuperar. Sentindo muita dor, Alex o chama de bastardo, dizendo que vai fazê-lo pagar por isso. Olhando para o derrotado Alex no chão, Kang se lembra que em alguns anos, ele vai se tornar o Rei da Espada. Mas nesse exato momento, o futuro Rei da Espada não consegue nem derrotar um demônio de classe baixa. E ainda se acha o bonzão, querendo dar uma de professor. Ele puxa o Alex pelos cabelos, dizendo que ele não havia treinado o suficiente, então não deveria ficar se achando tanto. Principalmente porque, em uma batalha real, as chances de vitória são as mesmas de uma derrota. O orgulhoso Alex não queria admitir que perdeu. Foi nesse momento que Kang amassou o rosto dele no chão. Os sacerdotes ficaram apavorados, pedindo para Kang parar,
pois ele pode acabar morrendo. Kang retruca, dizendo que isso é inevitável, principalmente em uma batalha real. O humilhado Alex chama Kang de bastardo, dizendo que vai fazê-lo sofrer. Kang então se aproxima dele, e como um bom aluno que superou seu mestre, pergunta para ele qual seria a coisa mais importante em uma batalha. Alex apenas ficou paralisado, sem dizer nada. De repente, Kang deu um forte golpe no pescoço do Alex, enquanto seu corpo cai no chão. Kang disse que a coisa mais importante é finalizar a batalha, para evitar problemas futuros. Vemos o corpo já sem vida de Alex. Nesse momento, a voz da professora de ética invade os ouvidos de Kang. Ele fica surpreso, já que agora ela apareceu mais cedo. A professora começou a julgar o Kang. Com uma expressão séria, ela diz: "Eu disse para você esquecer as mágoas e seguir em frente. É claro que não se pode esquecer o passado, mas precisa se libertar. Você nunca será capaz de ir em direção a um futuro melhor, se prendendo aos seus erros do passado." O Kang respondeu: "Sobre esse futuro melhor, quer dizer, sobre a minha nota final como herói, né? Não precisa se preocupar com isso. Ninguém viu o que eu fiz, então, a minha reputação como herói não foi afetada. Se pensar bem, na verdade, eu fiz um grande favor. Ao invés de coroar uma princesa paranoica, cega por seu desejo de poder, se livrar dela é uma segura e bem-sucedida solução. Acabei poupando a vida de muitas pessoas inocentes, além de livrar o mundo de fantasia de uma baita dor de cabeça. E quanto ao Alex, nem vale a pena mencionar." Após ouvir tudo isso, a professora continuou discordando dele. Ela sabe que aqueles dois realmente não prestavam, mas a pior batalha de todas são as internas, e a maior vitória é a redenção. Ela pergunta se Kang não podia ter dado a eles uma segunda chance para poderem melhorar? Afinal, a tolerância é a virtude de um verdadeiro herói. Ele pensa um pouco, chegando à conclusão de que não valeria a pena dar a eles uma segunda chance. A professora fica desapontada, dizendo que essas ações não vão ajudar ninguém. Kang responde que ela deve apenas esperar para ver. Os sacerdotes verificaram o corpo do Alex, assim eles percebem que o herói realmente tirou a vida do Alex, o líder dos Cavaleiros Reais. Essa conclusão deixou todos apavorados, perguntando como isso foi acontecer. De repente, Kang pediu para todos se acalmarem. Não há motivo para ficarem desesperados, só porque perderam o cavaleiro, que lutava pelo bem dos nobres. Vocês ainda têm o seu herói, que vai cuidar muito bem de todos vocês. Essa declaração arrepiou todos os presentes. Kang ficou feliz, pois a única habilidade que ele praticou desde a primeira rodada funcionou. Um belo sorriso, que transmite o sentimento de tranquilidade e confiança. Porém, ele sabe que isso não será o suficiente. A maioria dessas pessoas tem muitos podres, uma podridão inconcebível. Especialmente entre os nobres, incluindo até mesmo a própria realeza. O Alex era aquele que mantinha a ordem no reino, claro, muito a favor dos nobres, enquanto ele estivesse no comando das forças militares do reino. Ninguém podia fazer nada contra os nobres. Mas agora, que está fora do caminho, será bem mais fácil. Foi então que o Kang pediu para todos os cavaleiros reais ficarem em formação. E no mesmo instante, eles obedeceram. Kang, com um sorriso malicioso, começou a explicar que devido às circunstâncias, ele mesmo vai liderar os cavaleiros reais. Informando que, infelizmente, Alex morreu durante o duelo real. Isso foi para mostrar que numa batalha real, você não pode subestimar o seu oponente. Mas isso aconteceu porque ele não tinha uma boa intuição. E numa situação de vida ou morte, a intuição é a sua maior aliada. Vocês não concordam? Todos concordaram com as afirmações do Kang. Ele fica impressionado consigo mesmo, pois levou exatamente 10 anos inteiros para construir uma relação de respeito e confiança
com os cavaleiros, na primeira rodada. Mas dessa vez, levou apenas 10 dias. Kang diz que a sua orientação acabou, e agora, vamos começar a limpeza desse reino. Aqueles que tiverem alguma dúvida, podem levantar a mão, mas se for uma pergunta estúpida, a respeito dessa limpeza, sua mão será arrancada. Os cavaleiros não tinham nenhuma dúvida. Vendo que todos tinham entendido, Kang começou a explicar como a operação vai funcionar. Os cavaleiros irão se dividir em 2 grupos, um vai com a Lanovel, e o outro vai com Kang. O destino do grupo da Lanovel é a casa de campo da rainha. Ele revela que dentro dos aposentos da rainha, tem um closet falso, e dentro dele, uma passagem secreta, com uma escadaria, que vai para o subsolo, e lá embaixo, encontrarão todas as evidências. Naquele momento, a Lanovel não podia acreditar no que os seus olhos estavam vendo. Ela viu a rainha, babando um líquido vermelho de sua boca, enquanto segurava um coração fresco em suas mãos, removido do cadáver de um camponês. A rainha ficou chocada, querendo saber como encontraram esse lugar. Nesse momento, 2 caras encapuzados apareceram, a chamando de alta sacerdotisa, pedindo para ela fugir. Mas antes que tentasse, a Lanovel e os guardas conseguiram capturá-la. E quanto ao grupo de Kang, eles vão seguir com a limpeza, dentro do castelo. Sem perder tempo, ele arrombou a porta. Já lá dentro, ele mandou prender aqueles 2. Os cavaleiros hesitaram, já que esses são os filhos do alto juiz. Porém, Kang perguntou se tinha algum problema em acatar as suas ordens, e muito assustado, respondeu que não. Naquele dia, todos os nobres que cometeram crimes foram todos presos. De repente, a professora de ética apareceu. Ela perguntou o que ele estava fazendo. Kang responde que está fazendo o que ela pediu, está buscando a redenção. Na primeira rodada, eu descobri todos esses podres dos nobres, logo depois que descobri que a rainha era uma adoradora do rei demônio. Por muito tempo, Lanovel, eu, e todos os outros, ficamos péssimos. Mesmo revelando os segredos obscuros da realeza, já era muito tarde. Mas felizmente, dessa vez, consegui poupar muitas futuras vítimas desses rituais da rainha. Tenho conhecimento de todos os segredos sujos desse reino, e também tenho a solução. Não é ótimo poder compensar os cidadãos que sofreram, devido à incompetência do Alex? Em resposta, a professora apenas ficou em silêncio. Kang diz para ela que essa é a sua redenção. Os problemas que não conseguiu resolver na primeira rodada, vai resolver agora. E também, está dando a chance deles terem a sua redenção, se vão aceitar ou não, a decisão será deles. 5 dias depois, todos os nobres que tinham feito todos os tipos de crimes, estavam sendo mostrados num palco, na frente de todos os plebeus do reino. Alguns pediam pela ajuda de Sua Majestade, dizendo que o herói enlouqueceu. Kang então explica uma coisa importante sobre o mundo de fantasia. É revelado que nesse mundo é possível subir de nível, ficando cada vez mais forte, além de poder obter bênção e novas habilidades. Mas é muito limitado os meios para se conseguir experiência. Porém, o jeito mais eficiente é tirando a vida dos outros. Para os lutadores, guerreiros, espadachins, cavaleiros e soldados, aqueles que vão para o campo de batalha, é muito mais simples. Já que existem batalhas sem fim, entre homens e monstros, nesse mundo bárbaro. O problema são os estudiosos, filósofos, políticos e aristocratas, aqueles que não vão para o campo de batalha, ou não têm nenhuma ligação ou intenção de lutar. Como essas pessoas podem subir de nível? Este homem, desde a adolescência, para se sentir mais forte, constantemente, sequestra e assassina aldeões. Ele foi capturado no 6º ano da primeira rodada. Esta mulher sacrificou pais e filhas para poder ficar mais jovem. Ela foi capturada no 7º ano da primeira rodada. Todos aqui fizeram coisas horríveis para conseguir se manterem jovem e forte. E graças ao Alex,
todas as evidências dos seus crimes eram escondidas, e as provas destruídas. Mas agora, não há mais ninguém que possa protegê-los. Kang pensou em muitos jeitos de punir esses criminosos, achou que seria melhor jogá-los num rio e deixá-los se afogar, mas ele teve outra ideia. Ele chamou o carregador, e imediatamente ele respondeu. Kang pediu para o carregador ter a honra de acabar com essa escória que mancha a pureza do reino. O carregador, com uma expressão brilhante, executou a ordem. Kang pensa, com a morte de Alex, o reino está sem o seu líder da guarda real. Então, nada mais justo do que dar a eles um novo. O carregador começou a executar os nobres, assim, ganhando mais experiência, conseguindo subir de nível. Essa cena alegrou a todos, gostando de ver os nobres receber o que merecem, fez todos os cidadãos do reino começarem a desejar vida longa ao herói. Em seus pensamentos, Kang diz que isso é apenas o aperitivo, o evento principal está prestes a começar. É mostrado a rainha e os seus filhos, amarrados em troncos, diante de todo o reino. A rainha do reino foi descoberta como sendo adoradora de demônios. Ela começou a dizer que é inocente, implorando para o rei, seu marido, fazer alguma coisa. Seus filhos também faziam parte disso, querendo ganhar poder, para derrubar o rei e pegar a coroa. Assim como a mãe, os príncipes também imploravam para o seu pai fazer alguma coisa, ao mesmo tempo, acusando o herói de ser um traidor. Diante dessas acusações, Kang respondeu: eu, um traidor? Não fui eu quem vendeu a alma para os demônios. Além disso, vocês ainda carregam o peso de outros crimes, como assassinatos, suborno, tortura e sacrifícios. Vocês fizeram muitas pessoas sofrerem, e ainda se chamam de família real? Que piada! Foram vocês que, literalmente, comeram o pão que o diabo amassou. E a sua sentença é a execução imediata. De repente, o carregador ficou com pena, ele perguntou ao herói se podiam dar a eles uma segunda chance. Já que essas pessoas pertencem à família real, considerada uma família sagrada. Kang ficou chocado com tamanha audácia. Ele começa a gritar com o carregador. Os crimes dessas pessoas são claros, e você quer os poupar só porque são da realeza? Se o herói não aplicar a merecida justiça, então, quem vai confiar no herói? Temos provas dos crimes da rainha e de seus filhos, então, eles devem ser punidos conforme a lei manda. O meu dever como herói é trazer a justiça para esse mundo, e você, como meu subordinado, tem o dever de seguir as minhas ordens. Se não quer fazer isso por mim, então faça pelo bem do reino. O carregador havia entendido. Então, sem hesitar, ele tirou a vida da rainha, e logo em seguida, a dos seus filhos. Kang ficou orgulhoso do crescimento do carregador. Quando o encontrou pela primeira vez, achou que ele fosse apenas mais um guerreiro que havia perdido a vontade de lutar, apenas esperando pela própria morte. Mas descobri que, na verdade, ele tem um objetivo pessoal: acabar com toda a injustiça desse mundo, mesmo se for com as próprias mãos. Porém, devido à sua falta de confiança, e por medo da realeza verem os seus atos como traição, sentiu medo, e não fez nada. Foi por isso que dei esse empurrãozinho. Agora, ele não terá mais medo de ter que fazer o que for preciso, para criar um reino puro e justo. Foi assim que o homem, que começou como carregador de malas do herói, se tornou o novo símbolo de justiça do reino, superando até mesmo o Rei da Espada. Kang se aproximou do carregador, que agora, a única coisa que falta é arranjar uma boa esposa para ele. O carregador ficou confuso, não entendendo do que Kang estava falando. Kang responde que vai fazer do carregador o novo rei desse reino, já que depois desse evento, o atual rei perdeu totalmente a coragem de governar. Antes da execução começar, o rei implorou para o Kang mentir e dizer para todos que um demônio havia matado a rainha. Se ele fizer isso, entregará a coroa para ele. Essa mentira é para garantir a segurança da sua esposa e de seus filhos. Mas Kang não estava nem um pouco a fim de negociar,
já que na primeira rodada, ele se lembra que foi por causa daqueles 3 que os problemas do reino nunca terminaram. E como rei, ele devia ter feito algo a respeito, mas sempre fez vista grossa para tudo, então, negou completamente a proposta do rei. O fazendo ficar totalmente aterrorizado, chamando Kang de o verdadeiro demônio. No dia seguinte, o dia do casamento do carregador, finalmente, havia chegado. Ele estava muito nervoso. Kang pediu para ele não ficar nervoso, afinal, é uma festa, a sua festa de casamento. Deveria estar feliz, ao ponto de dar um grande sorriso de satisfação. O carregador pergunta se realmente é uma boa ideia se casar agora, principalmente com essa mulher. Afinal, sua futura esposa é a primeira princesa do reino, irmã dos 2 príncipes que acabou de executar, em praça pública. Kang responde, para ele não se preocupar com esses detalhes, e tecnicamente, os parentes dela ainda vivem no carregador, como pontos de experiência. Lanovel apenas ficou encarando Kang, fazendo uma expressão desconfortável. Kang então diz: se serve de consolo, você está, na verdade, se tornando o guarda-costas pessoal dela. Já que, mesmo que ela não tenha feito nada de ruim para ninguém, infelizmente, carrega o sangue da rainha, uma adoradora do demônio. Seria uma surpresa, se ninguém quisesse tentar matá-la. Mas, tirando esses detalhes, tenho certeza de que ela vai superar a perda dos parentes que você executou. Confie em mim, vai dar tudo certo. Você vai ser um marido incrível. O carregador, com uma expressão tensa, responde que talvez ele possa ser envenenado essa noite.